Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, numa sexta-feira um pouco fria, mas aqui dentro nós temos o calor humano, né? Isso aí é que está valendo, e que nós possamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Isso é muito gratificante, nós estarmos tendo essa oportunidade nessa nossa atual reencarnação. Então, que a gente não perca tempo. Vamos procurar realmente a vivência de tudo que a doutrina espírita tem nos oferecido. Hoje nós estamos com 2 visitantes aqui na nossa casa, de Bom Jesus de Itabapoana, o nosso irmão Zé Roberto e a sua esposa Tarsila, do Centro Espírita Casa do Caminho, da onde eles fazem parte, fazem os estudos, e nós os convidamos para a mesa, para compor aqui com a gente. Os 2. Aqui, ó, um senta aqui, outro aqui, vocês ficam à vontade. Nada, que esse é pra gente é um prazer, né? Depois o nosso irmão Zé Manuel, né, vai fazer as devidas apresentações dos nossos irmãos. Então vamos dar início à nossa reunião, fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando cada vez mais o aprendizado da doutrina espírita, que nos trará o conhecimento necessário para vencermos as nossas limitações e dificuldades. E que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Zé Manuel. Hoje é a nossa reunião de esclarecimento de dúvidas, né? Então, é com ele. Bem, queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma vez, nós estamos aí para fazer essa reunião diferente, que a gente todo mês fala. E todo mês, o Zé Roberto e Tarsila, a gente chega aqui e fala a mesma coisa. Fala, como é que passou rápido, vocês viram? Parece que foi um dia desse que nós fizemos a última reunião do mês de abril. Nós agora já estamos aqui fazendo do último mês, a última reunião de maio. E assim vai junho, julho, daqui a pouco nós estamos falando no fim do ano. Eu fui ao médico anteontem e tal, e ele, apesar de dizer que eu estava tudo bem, que estava muito bem, mas já tinha que marcar para o ano que vem. Só que as marcações já estão para o ano que vem, entendeu? Então, o prazo, o tempo está cada vez mais acelerado, cada vez mais rápido. Eu sempre falo isso aqui, você já até poxa, mas vai falar, começa do mesmo jeito. A última reunião do mês parece mentira. A anterior parece que foi um dia desse aí, nós estávamos aqui para fazer essa reunião. Então essa reunião a gente faz, como vocês sabem, durante as palestras, durante o mês, as dúvidas que puderem, porque durante as palestras as pessoas não podem interagir, não funciona. Então a gente, aqui no Centro Espírita Friburguense, nós fazemos isso há mais de 20 anos, a gente faz toda a última reunião do mês, essa reunião para que vocês façam as perguntas de alguma dúvida que tenha ficado numa palestra, ou de algum detalhe que vocês queiram saber e a gente não está tratando aqui, apesar da gente ter aquela reunião de mesa redonda nas terças-feiras, que a gente também sempre convida vocês, aí todo mundo participa. Terça-feira, 7h30 da noite, a gente faz essa reunião aqui. Mas nas reuniões normais, todas as últimas, essa de hoje, a de domingo, a de terça-feira, a gente faz esse esclarecimento aí para qualquer problema que tenha ficado para trás ou alguma coisa que vocês achem interessante ser tocada e que normalmente nos estudos elas não são abordadas. Hoje nós temos aqui o prazer, como disse antes, de receber a Tarsila e Zé Roberto, que são nossos irmãos lá de Bom Jesus de Itabapoana, lá no Noroeste Fluminense, lá divisa com o Espírito Santo. Eu até quando ia fazer palestra lá, eu nunca deixei de ir com o Guido, nosso querido Guido, né? Que receba o nosso abraço aí ligado com a gente, onde quer que ele esteja, mas eu nunca deixei de pegar o carro quando terminava a reunião e ir lá e ir ao Espírito Santo. Eu não ia chegar na divisa e não ia ao Espírito Santo, pois não é? Eu vou na fronteira com a Argentina e não vou passar por lá de lá, atravessar a ponte? Claro que eu vou. Pois é, eu fui à Argentina, então sempre que eu ia lá, eu ia ao Espírito Santo. Passava por trás daquela estação, parece que tem lá, dava a volta assim, voltava, atravessava de novo a divisa para cá, só para ir ao Espírito Santo, não é?
E Zé Roberto é um dos trabalhadores daquela região que nos ajudou muito, coordenou uma grande remessa de donativos. Vieram quase 4.000 quilos, 4 toneladas que aquilo tudo acabou dando. Ele e mais um nosso querido irmão Leandro, que é de Itaperuna, né? Então, o Leandro e o Zé Roberto canalizaram muitos donativos, fizeram uma arrecadação maravilhosa na região lá, encaminharam para cá, nós distribuímos aqui, como eu expliquei para ele, vocês sabem, nós distribuímos em torno dos 10% pela Firjan, através do SESI, do Senai, mais uns 10% através da Igreja do Suspiro, aliás, Suspiro não, de Duas Pedras, e o São Vicente de Paula, e 80% através do Centro Espírita Esperança, lá do Campo do Coelho. Vocês sabem que Campo do Coelho, aquela região ali da estrada de Friburgo-Teresópolis, foi a mais atingida. Então nós centralizamos lá com a Rosélia, que é a presidente do centro, e estamos fazendo essa distribuição. Ainda temos coisas que não estão sendo distribuídas, e eu estou sempre passando lá para ver como é que está. Por exemplo, passei essa semana e eles estão precisando de fralda geriátrica. Nós vamos dar um jeitinho aí, vamos pedir para vocês, vamos pedir na terça-feira, o domingo, que aí o centro fica cheio, né? Hoje depois que nós passamos a fazer a reunião de domingo, nós mesmos esvaziamos um pouco de sexta, né? Que aí o pessoal deixa mais para vir domingo. Então, vamos pedir no domingo também, vamos dar um reforço de fralda geriátrica, porque da vez passada vocês ajudaram muito com fralda infantil. Lá no abrigo, lá estava precisando muito. Então, nós resolvemos já essa questão da fralda infantil, por enquanto não está coordenado lá, está bem orientado. Mas estão precisando de geriátrica. Se alguém puder comprar aí um pacote ou 2 pacotes, arranjar e vai juntando, a gente junta aqui, depois eu levo para lá e também a gente faz essa distribuição. Então é a nossa colaboração, a nossa contribuição em todo esse movimento, em toda essa tragédia que atingiu também aqui o centro, aqui entrou o lama. Nós até mostramos aí numa dessas reuniões passadas, nós mostramos as fotografias de como ficou isso aqui, tudo lameado. O nosso muro lá na frente nós tivemos que derrubar e fazer uma nova grade, uma nova fachada ali. Enfim, em Friburgo todos foram atingidos. Quem não foi diretamente, foi indiretamente. Muitas pessoas perderam entes queridos, desencarnaram esses entes queridos, esses perderam sempre, entre aspas, como nós sabemos muito bem. Mas todos na nossa região, aqui de Teresópolis, aliás, de Petrópolis até Sumidouro, Bom Jardim, não teve ninguém que ficou sem ou ter perdas diretas ou através de amigos, através de parentes que tiveram perdas materiais e até desencarnes aí de famílias inteiras. Tudo isso nos levou também a estudar mais a doutrina espírita naquele aspecto dos flagelos destruidores, das mortes prematuras, das mortes das criancinhas e a esclarecer o que diz o Espiritismo a respeito das tragédias. O efeito das tragédias ele é danoso quando se observa as perdas materiais, mas ele emocionalmente, moralmente, ele é muito salutar. É como a injeção que dói, mas a gente toma porque os resultados serão muito mais benéficos e serão salutares. Então as tragédias também trazem no seu bojo esse efeito moral. As perdas são sempre materiais. Agora, moralmente, o avanço é muito grande, muito grande. Eu estive semana passada, ou retrasada, há uns 15 dias, eu estive com um senhor que desencarnou na família dele a filha, o genro e 2 netos. Sendo até que uma das netas era muito amiga da nossa neta, né? Viajava com a gente, ficava lá em casa, muito ligada. Ali na Cristina Zied. De repente, aquilo em poucos minutos ou segundos, a família inteira desencarnou. E eu estive com o avô das crianças, o pai da esposa, só vendo como ele foi tocado, como ele, já eram pessoas muito boas, né? Mas só vendo como está ainda mais aprimorado aquele senso de fraternidade, de carinho, de solidariedade. Muitas pessoas, como eu já lembro, acho que eu disse aqui, um vizinho nosso lá no sítio, né, que tinham inimigos, porque em roça dá muito esse negócio de inimizade, ou por futebol,
ou porque as galinhas passaram para o outro lado e comeram a horta do outro. Tem umas pinimbas dessa de roça que são danadas, né? E lá tinha, há mais de 20 anos, uma família que morava do lado do nosso sítio, inimiga, mas inimiga mesmo, de não querer ver dos outros que moravam um pouco mais para cima. Com essa tragédia, sabe para onde uns foram se abrigar? Na casa do outro. Os outros ficaram, se confraternizaram, e nós assistimos na nossa presença, quando veio o antigo inimigo passando na estrada, e o outro inimigo que estava com a gente conversando, eles pararam, ele chegou perto da gente, aí os dois se cumprimentaram e tal, se falaram, como é que está. É o efeito positivo. Isso nos leva a crer também e a entender que todos os sofrimentos por que nós passamos, não é por quê, é para quê? É para fazer essas modificações na gente. Quando a situação fica periclitante, quando as coisas ficam muito difíceis, nós sentimos necessidade de apoio, nós sentimos necessidade de ajuda, nós sentimos, aqueles que não são atingidos, sentem a necessidade e aquele impulso de ajudar. Então, é o efeito positivo de tudo isso. É o efeito em que as pessoas são levadas a observar que nós não valemos pelo que nós temos, mas sim pelo que nós somos. Aqui em Friburgo, no dia 11 de janeiro, muitos foram deitar para dormir ricos e amanheceram pobres. Muitos, mas foram muitos aqui em Friburgo. Reuniões de empresários aqui, depois da tragédia, teve uma delas, um momento em que um deles, desesperado, quis se suicidar. Perdido a empresa toda, perdeu tudo. E eles só tinham a saída do suicídio. Outros estavam assistindo serem desenterrados os seus mortos, os seus parentes, e disseram, vamos lá, sai daí, vamos. Não, eu estou só esperando quando tirar todos os corpos, eu vou me suicidar. O que é isso? É a falta de se entender aquilo que o Espiritismo nos deixa muito claro, que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos simploriamente resumir a nossa existência nessa única vida, nesse único planeta. Viram aqui que acho que a Sueli, ou foi Valéria, que mostraram aqui no telão o tamanho do planeta Terra, do sistema solar no universo. Ou foi Sueli, parece, acho. Ou foi Cristina Ferro, não foi nenhuma das três. E nós podemos ver que o sistema solar, quando comparado com a amplidão da nossa galáxia, ele desaparece. Ele fica um pixel, ele fica um micróbio numa grande tela, como se fosse um micróbio imperceptível, o sistema solar. Então a doutrina espírita nos abre o entendimento para nós sabermos quem somos, de onde viemos, o que e por que estamos aqui, para fazer o que, para ir para onde. O Espiritismo quebra aquela simplicidade, simploriedade de dizer o seguinte: nós fomos criados aqui, colocados aqui para, ao morrer, nós saímos daqui. Eu tenho mania de Globo, você já viu, né? Tenho mania de Globo. O pessoal até já estão me chamando até de Zé do Globo. Mas olha, então, isso é muito simplório, e eu até uso o Globo no programa de televisão, aqui em palestras, e qualquer lugar que eu vá falar sobre filosofia, sobre teologia, sobre religião, eu gosto de usar o Globo para minimizar essa situação nossa aqui. Nós não podemos fazer da nossa vida aqui o fim, um inferno, e porque também não vamos poder fazer um céu. Então é muito simplório nós acharmos que aqui iniciamos, que aqui vamos terminar, esquecendo que existe ao nosso redor um universo infinito. Um universo infinito. Me levaram uma matéria no último programa de televisão, me entregaram na hora. Eu mesmo sem ler, só pelo título eu matei a charada. Falei, isso são as religiões que estão boicotando as pesquisas espaciais, as pesquisas de vida extraterrestre, foram boicotadas. O projeto 7 nos Estados Unidos, ele foi boicotado. Por quê? Porque há 20 anos passados, Carl Sagan, Frank Drake, o maior pesquisador de vida extraterrestre que nós temos no planeta atualmente, chama-se Frank Drake. Frank Drake, há 20 anos passados,
dizia, junto com Carl Sagan, um outro grande astrofísico americano, esse já desencarnado, eles diziam há 20 anos passados que de lá a 20 anos, que seria agora, já seria a época desses contatos com outras inteligências, com outras civilizações da nossa própria galáxia. Porque o Frank Drake equacionou essa galáxia nossa e chegou à conclusão, por cálculos matemáticos de alta precisão, eliminando todas as probabilidades de erro, chegou a 100 mil civilizações semelhantes à nossa, só na Via Láctea, só na nossa galáxia. Então, dizia Frank Drake lá atrás, e Carl Sagan também, daqui a uns 20 anos nós já estaremos fazendo contato. Há poucos meses, um outro físico muito famoso, importante, dos mais importantes e famosos do mundo atualmente, encarnado, que é o Stephen Hawking, ele disse o seguinte: cuidado, a gente não sabe o que isso pode dar. Nós ficamos aí, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: nós, os terráqueos, ficamos nos assanhando muito em mandar mensagem lá para fora, para dizer que nós estamos aqui, e eles podem vir aqui e bater na gente. O Carl Sagan, o Stephen Hawking já levantou essa questão agora, há pouco tempo, há poucos meses. Cuidado, nós ficamos dizendo muito para lá, procurando muito, que pode eles virem aqui bater na gente. Não acontece porque há uma correlação de causa e efeito, há uma correlação aí de evolução tecnológica e moral. Se nós temos evolução tecnológica, mas não temos moral, nós não vamos conseguir ultrapassar muito a Lua e nem chegar a Marte, talvez. Porque as condições físicas de mundo inferior e de espírito inferior, como nós, nos limitam e nos prendem. Isso é uma mecânica perfeita de Deus para o funcionamento do universo. Não se colocam duas civilizações atrasadas como a nossa, próximas. Já viram todos os filmes de ficção como são? Com raras exceções, são de invasões espaciais interestelares, viu? Aquelas invasões, aquelas naves, tem uma até aquela que Independence Day, não é, que veio uma civilização que se alimentava com o intelecto, com as pessoas, aquelas naves. Isso é cabeça de inferior, isso é cabeça daqui da Terra, dos terráqueos, isso é cabeça de espírito atrasado. Por isso que essas naves, essas coisas todas, não vêm aqui nem nós vamos lá, porque nós somos boicotados e limitados pela própria brutalidade da matéria de que nós somos constituídos organicamente, fisicamente, em planetas atrasados. Quando é que nós poderemos avançar outros mundos? Quando a nossa moralidade estiver também avançada. Quando nós não formos a outros mundos para destruí-los ou matá-los. Aliás, eu fiz uma vez uma aula inaugural na Faculdade de Engenharia de Volta Redonda e eu abordei pluralidade de mundos habitados. Quando veio aqui aquele físico famoso, famoso, eu esqueci o nome. Laércio Fonseca, pois é, desculpe o Laércio, mas quando veio aqui o Laércio Fonseca falar sobre física quântica, o pessoal de Volta Redonda quis vir aqui assistir. E falaram para a Márcia, nossa Márcia aqui, que coordenou a vinda do Laércio, falaram para ela: olha, vocês têm aí o Zé Manel, que fez uma palestra aqui há 30 anos, vocês quase não eram nascidos, Zé Manel fez uma palestra aqui há 30 anos justamente falando isso. Falando o seguinte, que nós, em grau de inferioridade espiritual, somos boicotados automaticamente, não podemos sair daqui, porque se nós sairmos daqui fisicamente, nós vamos a outros mundos para 3 motivos: escravizá-los, roubá-los ou matá-los. Ou então as 3 coisas juntas.